É engraçado o jeito que você e ele andam junto. Era a maneira calma de Slim de convidar uma confidência. E o que tem de engraçado? George quis saber na defensiva. Ah, sei lá, é difícil achar dois sujeitos que viajam junto. Você sabe como esse trabalhador é. Ele chega na fazenda, pega uma cama, trabalha um mês, depois larga o trabalho e vai embora sozinho. Parece que nunca se importa com ninguém. É meio engraçado um tonto que nem ele com um sujeito esperto que nem você viajando junto. Olá, meu nome é Janaína, você está no canal Nini e Suas Letras e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Ratos e Homens, do John Steinbeck. O trecho lido foi retirado deste livrito, pequeno, mas poderoso. E pequeno por dois motivos, na extensão, porque afinal de contas ele só tem 142 páginas, e no tamanho, porque vejam só, é uma edição pocket, bem pequenininha. E ó, já vou adiantando, se você quer um livro para você não querer largar, não conseguir se desgrudar dele, este é o livro para você, meu amigo. Eu li em um dia, devorei, eu não conseguia parar. E talvez já tenha ouvido falar de um outro livrito desse autor, mega conhecido, que é As Vinhas da Ira. Inclusive desejo, quero, preciso ler. Na verdade, quero ler tudo que esse cara já escreveu. Aquelas, né, que estão empolgadíssimas com o autor. Eu sou dessas, gente, vocês já estão acostumados, né? O fato é que eu comecei por Ratos e Homens e, gente, eu acho que eu não podia ter começado de uma forma melhor, porque foi uma experiência maravilhosa. John Steinbeck, ele nasceu em Salinas, na Califórnia, em 1902, mais precisamente dia 27 de fevereiro, ou seja, é o aniversariante do mês. O Steinbeck nasceu em uma família de classe baixa, embora não pobre, segundo as minhas pesquisas, mas ele observava muito a classe trabalhadora da sua cidade. E esse aspecto ele é de fato muito importante porque a gente consegue perceber esse olhar observador aqui dentro da história. Ou seja, o Steinbeck ele fala com propriedade acerca dos trabalhadores rurais, uma vez que ele observou, que ele estava por perto, e ele também exerceu trabalhos braçais antes de se consolidar como escritor. Curiosidade, Ratos e Homens foi inspirado em um poema chamado Para um Rato. O poema é do poeta Robert Burns, um poeta escocês. E o Steinbeck foi um dos escritores dos Estados Unidos mais premiados. O Steinbeck ele ganhou o Pulitzer em 1940 e o Prêmio Nobel em 1962. E aqui no texto de abertura da minha edição da LPM Pocket tem um momento que é dito: ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1962 com a seguinte declaração da Academia de Letras sueca: Steinbeck não era talhado para fazer meramente entretenimento. Ao contrário, os assuntos por ele escolhidos são sérios e denunciativos, como as experiências amargas nas plantações de frutas e algodão da Califórnia. Então sim, este é um texto de denúncia aos sofrimentos da classe trabalhadora. Então aqui ele vai falar dos que estão à margem, dos sentimentos deles e do quanto eles sofriam naquela condição. O autor recebeu grandes influências da economia agrícola que ele cresceu e as lutas seguintes provocadas pela Grande Depressão dos Estados Unidos. E esse contexto histórico ele é extremamente importante para compreender os personagens, para compreender em que local, em que sociedade esses personagens estão inseridos. A Grande Depressão dos Estados Unidos, a recessão econômica da década de 30, foi a crise econômica mundial mais grave do século XX. E isso durou mais de 10 anos. Tudo começou por causa de um grande desequilíbrio na economia dos Estados Unidos e durante a década de 1920, houve um rápido crescimento do mercado de ações no país, com os americanos investindo loucamente nas bolsas de valores, porque eles realmente acreditavam que elas se manteriam sempre em alta. Os cidadãos comuns vendiam as próprias casas para comprar ações atrás de um lucro fácil e teoricamente seguro. No entanto, em meados de 1929, a economia do país começou a dar sinais de que as coisas não iam tão bem assim.
Os Estados Unidos entraram em recessão, ou seja, houve uma queda de crescimento econômico e as empresas se endividaram absurdamente por causa daquele momento de euforia. Em 1929, diante desses sinais extremamente negativos, as ações o quê? Despencam, o que provocou, então, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Importante dizer que esse colapso, essa crise econômica atingiu todo mundo, inclusive o Brasil. Na época, o nosso principal produto de exportação era o café, então houve também uma queda nessas vendas. E por que eu estou dizendo isso? Porque Ratos e Homens foi publicado em 1937, em meio a toda essa crise econômica. Então aqui a gente tem, a história na verdade se passa na Califórnia, em uma área rural, em que os trabalhadores, eles lutam para sobreviver. Então temos aqui como realidade a classe oprimida, que trabalha para sobreviver, e o que o Steinbeck faz? Ele traz à tona a realidade dessa classe e ele traz todas as mazelas que estão em torno desse povo. Vamos para a história. A história começa com dois homens que são verdadeiras antíteses. Para quem esqueceu aí, a antítese na literatura, ela trabalha com os opostos, né? Dia, noite, sol, chuva, feliz, triste. Então imaginem aí dois caras que são verdadeiras antíteses. Olha como que o narrador descreve isso aqui na página 10. O primeiro era pequeno e rápido, moreno de rosto, com olhos inquietos e traços bem definidos e fortes. Cada parte dele era bem definida, mãos pequenas e fortes, braços delgados, nariz fino e ossudo. Então imagina, esse primeiro cara é o George, um cara pequenininho e tudo mais. O outro. Atrás dele vinha sua antítese, um homem enorme, sem formas definidas no rosto, com olhos grandes e claros, com ombros caídos e amplos, que caminhava pesadamente, arrastando um pouco os pés, da maneira como um urso arrasta as patas. Os braços não balançavam ao lado do corpo, apenas permaneciam soltos. Esse é o Lenny. Então percebe como o George e o Lenny são opostos? E a forma como o Lenny é descrita me soa muito animalesca, né? Com características de animais. O Lenny, ele é mais bruto, ele é mais rústico, forte, enquanto o George é mais franzino. E aí é muito louco, porque enquanto você vai lendo, você vai criando hipóteses. Eu ficava assim, quem são esses dois? Eles são irmãos? Eles são primos? Eles são... O que eles são? E à medida que eu ia lendo, eu falava, caramba, o Lenny é muito meninão. Na página 11, por exemplo, tem uma hora que diz assim: Lenny enfiou sua patarra na água e remexeu os dedos, fazendo com que a água espirrasse em pequenos jorros. Anéis se formavam e chegaram ao outro lado da lagoa, e então voltaram. Lenny ficou observando o trajeto. Olha, George, olha o que eu fiz. É tão significativo esse trecho, porque ele é muito simples, né? O cara batendo na água, mas a gente já percebe que ele é uma criança em um corpo de adulto, gente. É isso. Então, lendo esse trecho, vocês percebem que assim, a escrita do Steinbeck é muito simples, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas é um clássico, é difícil. Não, gente, super fácil de ler. E a linguagem, ela tem aquele... Ela quer marcar aquele caipira caricato, sabe? Então eu me identifiquei porque eu sou de Minas, então aqui a gente não fala você, a gente fala você, né? Então isso a gente consegue perceber muito aqui. Vocês viram que ele falou você, olha, você não sei o que, né? Deixa eu voltar aqui. Olha, George, olha o que eu fiz. Tem outras partes que ele fala você. E eu sei que tem muita gente que não gostou dessa tradução, que se incomodou, mas olha, pra mim funcionou super. De verdade, eu não me incomodei, muito pelo contrário, eu achei muito próximo, então é uma fala que é muito próxima da oralidade. Lembrando que essa fala está representando as falas de personagens do interior da Califórnia. E uma coisa que é importante dizer, o Lenny é um personagem muito intrigante. Porque
porque você vai querendo formar esse grande quebra-cabeças para entender quem que é esse cara, para entender quem que são esses dois. E o autor ele vai entregando aos poucos algumas informações pra gente. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Lenny, ele tem algumas coisas muito peculiares. Quando você começa a ler, você vê, por exemplo, que ele imita algumas ações do George. De repente o George vai e senta de um jeito, ele vai lá e tenta imitar. Aí você fala assim, que louco, né? O Lenny obedece o George. Aí em alguns momentos o George fica nervoso com ele. E eu ficava assim, caramba, será que esse cara abusa? Será que ele tá explorando do trabalho desse Lenny? E à medida que você vai lendo, né, você vai entendendo que ali, na verdade, existe uma grande amizade. Uma grande amizade entre os dois. E isso, gente, eu não acho que é spoiler, tá? Porque esse é o geralzão mesmo da história. Eu tô só contando um pouco da minha experiência, porque eu não tinha conhecimento nenhum acerca da obra. Mas podem ficar tranquilos que não é spoiler, que não vai estragar a experiência de vocês de leitura, porque é muito mais profundo que isso. E à medida que os personagens estão caminhando, né, eles são ali 2 andarilhos caminhando rumo a um rancho, uma fazenda, para trabalhar. Então a gente entende que eles são esses, que na época era muito comum esse tipo de trabalhador, que ia de fazenda em fazenda buscando emprego. Então ia em uma fazenda, trabalhava um pouquinho, depois ia para outra. Os 2 carregam dentro do coração um sonho aparentemente impossível, que é o sonho de ter a sua própria terrinha para poder viver, para trabalhar para si mesmo, para não precisar ficar indo de lugar em lugar. E é um sonho singelo, né? É um sonho que pode parecer simples para muita gente, mas vamos lembrar o contexto daqueles trabalhadores naquela época. O tempo inteiro a gente vê o George falando, não se mete em confusão, Lenny, eu não quero problema, sabe, mantém essa boca fechada. Aí a gente vai entendendo por quê, né? E quando eles chegam nessa fazenda, é muito interessante o panorama, o desenho que é traçado dos patrões, que são os opressores, e dos empregados, que são os oprimidos. Isso é muito forte, é muito forte. Porque quando eles chegam lá, a gente consegue perceber a desigualdade de classes muito bem representada. Muito, muito, muito bem desenhadinha. E eu ficava assim, gente, eles vão judiar do Lenny, meu Deus, eles vão judiar. Porque o Lenny, gente, ele tem algumas limitações mentais. Então ele esquece as coisas, ele não consegue pensar, raciocinar por si mesmo. Ele é desajeitado. Mas ele tem um bom coração, é como se fosse uma criança, né? A mente de uma criança no corpo de um adulto. E é muito interessante esse contraponto do corpo, porque ao mesmo tempo que ele tem essa fragilidade emocional e essa defasagem cognitiva, ele tem uma força física absurda. Ele é muito forte, ele não tem noção da força que ele tem. Então, por exemplo, ele gosta de pegar ratos, bichinhos, tá? E ratos, coelho, cachorro. Só que assim, que ele gosta de fazer carinho. E ao mesmo tempo, às vezes ele pega algum desses animais e ele machuca, porque ele não tem noção, entende? Da força dele. Então, o Lenny, eu tô falando muito do Lenny, mas é porque ele realmente foi um personagem que me cativou muito e que me deu vontade de carregar no colo, de cuidar, porque ele é um querido. E o George é o oposto, assim, eu digo que é o porto seguro, é o líder dessa dupla. Ele cuida do Lenny, ele tenta proteger o tempo inteiro o Lenny. O Lenny vai colocando ele em cada confusão, gente. Ai, que agonia! E o final dessa história é de ficar com um nó aqui, ó, preso na garganta. É muito triste, gente. Eu não esperava esse final pra história, não. Foi um final que me surpreendeu, mas um final tão coerente com toda a história, mas que me deixou assim, não acredito que isso está acontecendo, não acredito. Foi um final arrebatador, foi um final que eu não esperava. Então se você gosta de finais, soco na cara,
vai gostar disso aqui. Bom, eu quero ler um trechinho aqui do texto de abertura da minha edição, que tem um momento que é dito que vários dos livros do Steinbeck foram adaptados para o cinema, como As Vinhas da Ira, Ratos e Homens, e eu não achei esse filme. Não achei pra alugar, não achei em lugar nenhum, tô sofrendo, quero muito, muito, muito assistir, mas vou continuar procurando. E o último parágrafo do texto de abertura diz assim: a preocupação social de Steinbeck ia além da escolha dos assuntos de suas ficções. Ele registrou literariamente nos diálogos dos seus personagens também a peculiaridade da linguagem dos diversos grupos de trabalhadores por ele retratados. E isso é muito legal, porque a gente realmente consegue perceber essa peculiaridade da linguagem. Acredito que lendo na edição original, quem leu na edição original me conta, tá? O que achou, e quem leu nessa edição conta também, porque eu acho que talvez sejam experiências diferentes. Então é um texto cru, linguagem simples, e a gente percebe nisso aqui a consciência social que o Steinbeck tem, a consciência de classe que esse cara tem. As denúncias que ele traz aqui são muito, muito, muito necessárias, muito importantes, que precisam ser debatidas, sobre essa coisa do oprimido e do opressor, da classe trabalhadora que é explorada, que sofre, que está lutando para poder sobreviver em meio ao caos. Olha, fica muito aqui a minha recomendação. Eu acho que eu não falei a metade do que esse livro mereceria, mas eu espero de verdade que eu tenha despertado o seu interesse para fazer a leitura desse clássico. E se você, inclusive, quiser comprar esse livro, vou deixar o link de compra aqui na Amazon. Lembra que quando você compra o nosso link, você ajuda o canal com uma pequena comissão. Me conta se você já leu, me conta o que você achou. Se você tem em casa, olha, pega uma tarde para você ler, porque é uma leitura muito fluida, muito rapidinha. Como eu falei, eu li em um dia e super tranquilo, porque você realmente não consegue parar. Fica aqui mais uma dica de leitura. A cara do ovo tá passando. Tem laranja, vitamina C pura. R$40 ovos, R$10. Imperdível. R$12 o saco de laranja. Quero só fechar o vídeo, cara. Só isso. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, compartilha com aquele seu amigo que quer voltar a ler, ou que gosta de indicações de livros, ou que você quer incentivar a leitura, manda esse vídeo pra ele, tá? Não esquece de deixar aqui embaixo o seu comentário, amo conversar com vocês. Vou deixar também link de wishlist, dados de caixa postal, que mais link também do Literanews, nosso grupo de WhatsApp e Telegram. Padrim, muito obrigada aos meus padrinhos amados e queridos pelo apoio. Se você quiser também apadrinhar esse projeto que eu faço com todo o meu amor, eu vou deixar o link aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!